Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Alessandra Daulin fala sobre corporeidade e ludicidade, a pedagogia do brincar. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Professora Alessandra, boa noite. É uma satisfação grande aí poder estar com você nessa live hoje e ver você discorrer sobre o tema de corporeidade e ludicidade da pedagogia do brincar. Acho que é um tema bem interessante e vai ser uma hora bem produtiva para a gente. Pessoal, eu sou o professor Marcelo, sou coordenador do curso de Educação Física, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu abro a palavra à professora Alessandra para se apresentar e, na sequência, a professora pode iniciar a apresentação, professora. Ok, obrigada, Marcelo. Pessoal, boa noite. É uma satisfação encontrá-los aqui para a gente conversar sobre um tema muito legal, né? Dois temas, na verdade, né? Corporeidade e ludicidade. Então, sejam muito bem-vindos. Nós preparamos essa live com o maior carinho para vocês. É uma introdução, lógico, ao tema, é um olhar sobre esses dois temas dentro da educação, né? Vou me apresentar aqui, eu sou a professora Alessandra Daulin, eu sou coordenadora do curso de Pedagogia. Eu tenho duas formações, em Pedagogia e Educação Física, então, eu e o professor Marcelo juntos aqui, nós temos, assim, uma afinidade muito grande, né, com esse tema, porque faz parte das duas áreas do conhecimento mais profundamente, né, dentro da Educação Física na psicomotricidade e dentro da Pedagogia na questão da ludicidade mesmo, né. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre esses dois temas e como que eles se apresentam dentro da prática pedagógica ali, do desenvolvimento da criança, o que a gente precisa entender um pouquinho sobre esse tema para poder usufruir, né, o máximo possível da riqueza desses dois conceitos ali na nossa prática de docência, tá bom? Esse é um tema muito caro, muito rico, é a nossa menina dos olhos, né? Tanto na educação física, como na pedagogia, como em qualquer ação que a gente vai fazer na licenciatura, né? Quando nós estamos na licenciatura, nós estamos no cenário de ensino e aprendizagem, e esses dois temas, eles estão o tempo inteiro ali acompanhando a gente no processo da docência com os alunos, né? Então, vou falar um pouquinho de corporeidade e ludicidade, e como que a gente organiza isso na pedagogia do brincar. Então, vou falar um pouquinho só, assim, brevemente, né, do conceito de corporeidade, porque quando a gente está no contexto da docência, ali como professor, nós vamos trabalhar com os corpos das outras pessoas. E antigamente a gente falava, corpo é só a matéria, né, a sua parte mais física, a parte mais fisiológica somente, né? E o conceito de corporeidade, ele vem da filosofia, ele vem muito superar aquela visão mais ortodoxa do corpo. Então, a definição, se a gente fosse falar de corporeidade, é como se fosse assim, uma compreensão do próprio ser, né? Na sua totalidade, não só na parte biológica. A parte biológica é um dos componentes do corpo, tá? Isso significa para a gente quando nós vamos dar uma aula na escola, né? Independente da idade, né? Significa que eu tenho que entender o meu aluno a partir dessa compreensão mais ampla do corpo, né? Saber que ele tem sensibilidade, que ele tem sentimento, que ele tem experiências, que ele traz uma bagagem de vida, que ele tem todo um cenário de ser e estar no mundo, né? E ele não está somente de forma física, mas ele está ali com todas as suas imaginações, crenças, desejos, frustrações. Então, ele é um ser complexo. Então, é essa visão mais global do corpo, é essa visão mais atual, uma visão que coloca o aluno como centro do processo, né? O indivíduo como um todo, né? E a ludicidade, ela vem como dos aspectos, porque se eu tenho ali uma compreensão de corpo, né, que tem sentimentos, desejos, angústias, medos, né, tem intencionalidades, a ludicidade ela pode propiciar e potencializar esses sentimentos, né? Então, quando a gente junta esses dois conceitos, tanto corporeidade quanto ludicidade, a gente fecha um cenário muito rico para a aprendizagem, para o processo de ensino e aprendizagem.
né? Porque o professor vai se apropriar do termo da ludicidade, de toda a bagagem que a ludicidade traz ali, para fazer com que essa corporeidade ela chegue no ápice máximo do aluno, né? Do indivíduo. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o que seriam esses dois termos juntos na própria aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da criança e do indivíduo. Então, quando a gente vai trabalhar a ludicidade, a gente também precisa entender o conceito. Antigamente, assim como o corpo era só a matéria, né? A ludicidade também era só jogo, né? A origem da palavra ludicidade vem do ludus, que era jogo. Mas, com o passar do tempo, né, principalmente depois das teorias da psicomotricidade, percebeu-se que a ludicidade ele é muito maior do que o jogo, né? Ela vem trazer ali uma atitude de vida para o indivíduo, né? Então, a ludicidade, ela faz parte, ela pode fazer parte da minha vida o tempo inteiro, se eu quiser. Se eu transformar as minhas ações, né, de docência, eu vou canalizar aqui para a docência. Se eu transformar minhas ações de docência de uma forma que o aluno vai aprender com criatividade, com espontaneidade, com alegria, eu estou trazendo esse conceito de ludicidade. Então, muitas vezes as pessoas pensam, a ludicidade é só dar um jogo, uma brincadeira e deixar a criança brincar. Tem isso, é também, né? Mas no contexto educacional, a gente vai transformar essa espontaneidade, né? A gente vai transformar todo esse cenário em uma aprendizagem, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o Freire, João Batista Freire é um autor que trabalha muito bem essa inter-relação entre o corpo e a ludicidade, e ele vem mostrar num dos livros dele que o jogo ele é um dos melhores conceitos e elementos para a gente ensinar alguma coisa a alguém, né? Não só ele fala, né? Ele vem lá de Piaget, Vygotsky, Vallon, Kishimoto. Então ele vem trazer assim que o jogo é a melhor forma de um indivíduo e uma criança aprender é por meio do jogo. Por quê? Porque o jogo ele vai fazer com que a criança, o jovem, ele fique imerso naquela atividade, né? E aí, dentro daquela imersão que ele está ali, ele começa a se identificar. Então, se eu estou brincando, né? Se eu estou jogando ali um jogo, eu começo a mostrar quem realmente eu sou. Eu não consigo me mascarar no jogo, né? Então, todas as potencialidades que o indivíduo tem ali dentro do conceito da corporeidade, no jogo, na brincadeira, vai se aflorar bastante. E aí que está a percepção do professor em entender o que a criança precisa naquele momento em que ela está mostrando o que ela é, né? Por exemplo, eu estou dando uma aula, a criança é super calma, tranquila, sala de aula, aí eu dou um jogo. E como o jogo não tem como a gente mascarar nossa personalidade no jogo, você não consegue mascarar, né? É muito difícil você ser uma outra pessoa que você não é dentro do jogo, porque ele te absorve, né? Aí você começa a perceber os traços de personalidade daquela criança, né? A agressividade, né? Nervosismo, ansiedade, medo, não saber perder. E aí que o professor utiliza do jogo para poder identificar quais são as potencialidades que ele tem ali na aprendizagem, né? Então, por isso que o jogo ele é tão rico, né? Tem autores, e o João Batista Freire é um deles, que trabalham, né, o jogo, a brincadeira e o brinquedo como se fosse o mesmo balaio, né? Se tivesse o mesmo conceito. Tem autores que eu vou trazer mais para frente que trabalham diferente. Mas o João Batista Freire ele traz isso porque ele vai dizer que por essa absorção, né, não tem como você diferenciar muito jogo e brincadeira ali, a não ser por causa das regras, enfim, né? Mas como a criança está aprendendo assim o tempo inteiro naquela dinâmica, naquela troca com o objeto, com o brinquedo, com a brincadeira com outras pessoas, né? Quando ela está brincando, ela está se relacionando com o mundo, está se relacionando com ela mesma, com os objetos. Então, isso acontece também no jogo, isso também acontece quando ela está manipulando um brinquedo. Por isso, o João Batista Freire ele traz isso tudo junto, né? E na prática da educação, o Freire ele vai dizer que
quando a gente utiliza desse jogo, dessa brincadeira, desse brinquedo para ensinar qualquer coisa para a criança ali no momento da aula, a gente está tendo uma educação de corpo inteiro. Por isso o nome do livro dele é Educação de Corpo Inteiro, porque ele traz o jogo como esse recurso pedagógico riquíssimo, né? Você pode transformar grande parte das tuas aulas, dos conhecimentos que estão soltos na sociedade, em formas de jogos e brincadeiras, né? E aí você amplia esse cenário lúdico da criança também. Eu trouxe aqui algumas concepções, tá? Do jogo e brincadeira, do Piaget, Vygotsky, Huizinga e Kishimoto. Eu vou passar brevemente, a gente tem pouco tempo, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, veja, o Piaget, ele é um autor muito antigo, né? E o Piaget, ele tem, assim, uma contribuição muito grande no desenvolvimento cognitivo da criança. Esses autores aqui, eles pensam a educação de forma diferente. Inclusive, a metodologia de ensino deles é completamente diferente. Mas, todos eles, e ainda pode incluir aqui o Vallon também, né? Todos eles acreditam que o jogo é a melhor forma da criança aprender. Então, veja, é um cenário muito rico, a gente perceber o jogo no desenvolvimento da criança. O Piaget, ele trabalha em estágios, claro, eu não vou explicar aqui, a gente não tem tempo para isso, mas eu quis colocar aqui, tipo, um mapa conceitual para mostrar que o Piaget, ele traz na teoria dele, essa sequência do desenvolvimento cognitivo em estágios, e dentro desses estágios ele apresenta o jogo. Inclusive, ele traz ali uma abordagem de como que a gente vai trabalhar o jogo dentro dessa característica aqui do desenvolvimento cognitivo da criança. Por que isso é importante para a gente como professor? Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, vou dar um jogo para a criança. Às vezes o professor ele acha que qualquer jogo serve para qualquer coisa. O jogo ele pode te levar muito para o céu, mas ele pode te trazer muito problema se você não souber identificar o jogo, né? Como que a gente sabe qual é o melhor jogo para a criança? A partir do desenvolvimento dela, né? Pode estar escrito na caixa do jogo lá para crianças de 5 a 10 anos, mas você tem o reconhecimento do desenvolvimento da criança que está com você em sala de aula. Você vai saber se aquele jogo vai atender a característica daquilo que você quer ensinar naquele dia, né? Então, o Piaget ele traz essa ideia para nós, categorizando não só o desenvolvimento cognitivo da criança como um todo, mas também o jogo. Então, por isso é importante a gente entender que existe uma sequência de jogo, né? Às vezes as pessoas misturam esses jogos e trazem jogos de construção quando a criança está na idade do exercício, quando ela está na idade do simbólico ali, e acaba misturando um pouco ali o desenvolvimento da criança. Ela vai jogar, mas você não vai aproveitar com tanta potencialidade ali, no caso do Piaget, o desenvolvimento cognitivo, né? Então, ele traz aqui, ó, essa sequência, né? O jogo de exercício é o primeiro que acontece, depois vem o jogo simbólico, jogo de construção e jogo de regras. Vou mostrar um pouquinho aqui, brevemente, o que seria isso. O jogo do exercício é o primeiro jogo, né? Aqui eu já posso trabalhar todo o desenvolvimento junto só nessa gravura aqui, né? Então, eu tenho o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, da personalidade, desenvolvimento motor, tudo junto, eu não separo na criança, né? Corporeidade é isso, eu não vou separar, né? Eu vou saber, como professor, reconhecer todo o desenvolvimento da criança e identificar ali na hora da minha aula o que ela mais precisa, né? Então, o primeiro tipo de jogo que acontece no desenvolvimento da criança é o jogo de exercício, é o jogo de manipulação, de exploração do corpo dela. Ela está começando ali, por meio dos órgãos e sentidos, reconhecer o mundo, os objetos, as relações dela com as coisas, né, com as pessoas. Então, o Piaget coloca, olha, vamos transformar esse momento da criança extremamente rico a partir do jogo de exercício. Depois que ela vivenciou bastante esse jogo de exercício, ela passa para a segunda categoria, que seria o jogo simbólico. O jogo simbólico, eles ficam muito tempo, né? Às vezes eles vêm lá do um aninho, vai 2, 3, até os 7. Tem criança que passa dos 7 anos e ainda continua no jogo simbólico. O jogo simbólico,
é um recurso para quem trabalha na educação infantil e nos anos iniciais ali, poderosíssimo de aprendizagem. Por quê? Porque a criança vai brincar de faz de conta. E nesse faz de conta, você pode trabalhar o que você quiser com a criança. Ela está como se fosse assim, com o corpinho dela aberto, com o coração dela aberto para a aprendizagem. Ela está ali se entregando de corpo e alma para aquela simbologia, que é a imaginação, que é a criatividade. É a partir dessa imaginação que ela começa a conhecer o mundo. Então ela vai começar a brincar de fazer de conta que ela é mamãe, fazer de conta que ela é o soldado, que ele é o soldado, ou ela, né, dos super-heróis. Então, a partir desse cenário, o professor pode se apropriar bastante desse desenvolvimento e criar muitas aulas de jogos simbólicos para favorecer mais ainda a personalidade, porque como ela entra no personagem, como ela assume aquilo naquele momento da vida dela, né, ela começa a compreender melhor o mundo. E se a gente coloca valores humanos, se a gente coloca desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, a gente vai estar ampliando isso nessa fase, né? Lá por 7, 8 aninhos, começa ali uma transposição, ela já começa a perceber que nem tudo no mundo é fantasia, que existe a realidade. E aí entra a próxima categoria dos jogos, que são os jogos de construção e os jogos de regras, né? O Piaget vai trazer 2 tipos de jogos de regras, né? Os que são transmitidos aí socialmente, culturalmente, e os que são combinados ali na hora, né? Então, assim, amarelinho é um jogo que dá super para combinar, né? Você pode combinar regras na hora ali com a criança, o bets, ou outro jogo que você tenha construído na sala de aula ali para poder criar algumas regras com eles. Então, o jogo de regras e o jogo de construção vão fechar esse sistema da aprendizagem a partir do jogo na visão do Piaget, tá? Aí nós temos o Vygotsky. O Vygotsky ele tem outra compreensão metodológica para a aprendizagem, né? Diferente do Piaget. Para o Piaget, a criança aprende muito sozinha. Então, se dá o brinquedo, vai ali, ela vai mobilizando o pensamento dela, a cognição dela, ela vai desenvolvendo e vai interagindo com o mundo. O Vygotsky necessariamente precisa da linguagem, da intermediação do professor. Então, a socialização, a imaginação e a linguagem fazem parte assim, muito forte da teoria do Vygotsky, né? E ele acredita muito no jogo, né? Ele traz ali uma característica de que o jogo ele é um elemento que vai fazer com que a criança saia de uma zona de desenvolvimento inicial e progrida muito na zona de desenvolvimento de percepção do mundo dela, né? Então, ele traz mais ou menos esse espectro aqui, né? Então, a criança tem ali, ela está numa zona de desenvolvimento real, tá? Então, eu pego a criança em sala de aula e eu vou iniciar uma atividade com ela, né? Seja ela de matemática, história, geografia, filosofia, português, não importa o que, né? Eu vou ensinar algo para ela. Naturalmente, ela vai estar nessa zona de desenvolvimento real, que é o que ela tem hoje, né? A realidade dela. Aí você traz uma atividade para ela ali. Só que existe, entre essa atividade que você está trazendo para ela e a aprendizagem, existe para ele ali uma distância, né? Existe um processo, que eu vou colocar aqui nesse desenho que eu gosto mais. Então, é como se a criança, cada vez que você fosse dar um conteúdo para ela, né, na teoria do Vygotsky, ela tivesse que atravessar essa ponte de cordas aqui. Só que ela não consegue atravessar essa ponte de cordas sozinha. Ela precisa da mediação do professor, e é aí que entra o jogo, né? Você cria uma estrutura de conteúdo em formato de jogo, né? E você, como professor, vai mediando essa passagem dessa zona de desenvolvimento real para o que ele fala de zona de desenvolvimento proximal, ali, potencial, que é tudo aquilo que a criança tem de potencialidade para aprender. Então, qual é a função do professor aqui? Criar e desenvolver jogos e brincadeiras, vou utilizando o nosso tema, tá? Aqui, ludicidade e corporeidade, para fazer com que a criança descubra todas as potencialidades de inteligência que ela tem, de afetividade, de desenvolvimento cognitivo, né? Da aprendizagem do conteúdo que você está dando. Então, o jogo ele tem que ter
o professor tem que ter um cuidado muito especial quando a gente vai selecionar o jogo ideal para a criança, né? Selecionar o conteúdo que eu quero transformar em jogo, qual é o melhor jogo para aquele conteúdo que eu selecionei, porque veja, eu preciso ajudá-la a passar essa ponte. Se eu pego um jogo qualquer e jogo aqui, ela não vai passar, porque ela precisa exatamente no desenvolvimento dela dessa mediação do professor. O professor precisa estar comunicando para ela, precisa estar dando alternativas, ajudando ela a passar por esse período aqui, né, que é essa ponte. Então, o jogo vai fazer com que isso aconteça de uma forma mais suave, né? Eu coloquei aqui uma ilustração só para a gente ter uma ideia. Então, a criança está lá, você vai dar uma aula de chute para ela, por exemplo, né? Então, ela está aprendendo sozinha. Para o Piaget, ela vai ficar chutando a bola até ela descobrir todas as potencialidades dela. Ela, com ela mesma ali, ela vai organizando. Para o Vygotsky, ela já está nesse processo, tá? Ela está ali chutando a bola sozinha, só que ela precisa do professor, porque ela vive em sociedade, ela vive em socialização. Ela precisa dessa socialização, dessa comunicação, dessa linguagem com os pares, né, com outras crianças, com o professor, para que ela consiga sair daquele primeiro padrão da imagem lá em cima e chegar no padrão aqui embaixo. Então, qual é a função do professor aqui no meio? Organizar o melhor tipo de situação pedagógica, seja ela aqui é um exemplo de futebol, mas pode ser de qualquer conteúdo, né? Organizar esse cenário aqui dessa passagem da primeira gravura para a última. Ela só vai chegar na última, seja na geografia, na história, na matemática, se você estiver ali no meio, mediando junto com os pares, ou pais, ou, né, a gente tem as tecnologias, ou os colegas, enfim, né? Então, essa é a visão do Vygotsky. O Izinga é um outro autor, ele já é mais cultural, ele vai trazer assim, o jogo como uma base da cultura do ser humano. Ele apresenta no livro dele, Homo Ludens, todo o contexto histórico de evolução da cultura lúdica do ser humano, né? E ele vai mostrar para a gente, dentro do cenário do escopo da teoria dele, que nós somos pessoas que temos ali diferentes tipos de comportamentos, né? E quando a gente vive em sociedade, nas situações que a gente tem no cotidiano da vida da gente, a gente vai despertar mais ou menos esses comportamentos, né? Tem dias que eu tenho mais tristeza, tem atividades que eu tenho mais incertezas, então eu tenho ali que gerenciar toda essa condição da minha vida humana, né? E aí ele vai colocar que quando a criança entra num jogo, né? Por isso que ele coloca círculo mágico, né? Ela entra num jogo ali, ela vai transformar, junto com esse medo, com essa incerteza, desafios, né? Se o professor montar um jogo muito bom para ela ali de desafios, de resoluções de problemas, de charada, por exemplo, né? Uma caça ao tesouro bem organizada, né, uma gincana educativa, pedagógica, com elementos de cultura e de conhecimento. Quando ela entra nesse círculo mágico, que ela está jogando, que ela está por inteiro nesse jogo, ela sai do jogo com experiências mais significativas do que ela tinha anteriormente. Então, ele traz que isso é cultural, né? Quando eu entro no jogo e esse jogo me absorve, e aí que eu digo, né, reforço aqui a importância do professor saber escolher o jogo e mudar as regras e ali, se necessários, é que quando a criança sai de um jogo, ela sai com experiências muito melhores e muito mais significativas se o professor montar o jogo de forma correta. Se não, pode ser experiências significados tanto ruins quanto bons, né? Depende aí dessa mediação nesse círculo mágico, tá? E por fim, aqui a Kishimoto, ela é uma autora que ela vai escrever nos livros dela especificamente a importância do lúdico na educação e na aprendizagem. Daí ela coloca muito a importância do professor ter criatividade, né? Muito desse olhar sensível de você saber qual é o melhor jogo, né? De você saber construir jogos para atender a aprendizagem da criança,
né? Não dá para a gente ficar empurrando jogos e brincadeiras e brinquedos aleatoriamente, porque isso não traz um perfil de aprendizagem, né? E aí a Kishimoto ela vai trazer assim vários tipos de categorias de jogos. Então eu tenho jogos metafóricos, jogos de salão, jogos de faz de conta, individuais, sensórios, jogos de palavras. E aí ela traz vários tipos de jogos, né? E aí você pode se apropriar de qualquer um desses jogos aqui, né? E adequar ele em relação ao conteúdo e principalmente ao desenvolvimento da criança. Então, quando eu vou trabalhar ludicidade e corporeidade, eu preciso respeitar o que a criança tem naquele momento, o que o corpo dela apresenta naquele momento. Eu não posso dar um jogo muito difícil que vai frustrar a criança ao ponto dela não conseguir nunca resolver aquilo, né? E ela se sentir mal porque ela não vai nunca conseguir fazer aquilo, né? Ou muito fácil que também ela não vai desenvolver nada porque já fez um monte de vezes os jogos, né? Então a Kishimoto ela vai trazer para a gente ali a importância do jogo e a brincadeira no processo da educação, né? E aí a gente pode se apropriar de qualquer tipo de jogo, né? Para conseguir os elementos ali do desenvolvimento infantil. Daí aqui eu trouxe aqui uma visão mais geral, lógico, né? Veja, cada autor desses são várias obras, né? Várias compreensões do desenvolvimento da criança, do processo de ensino e da aprendizagem, das teorias e classificações dos jogos e brincadeiras, tá? Mas, em linhas gerais, a gente tem, assim, a compreensão de que o jogo ele vai trazer, além da diversão, que é a parte principal, a espontaneidade, a diversão, é estar em contato ali com um objeto ou com outras pessoas, ele vai trazer e vai contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor da criança, né? Isso daí é uma característica do ser humano, né? Então, por isso que esses autores eles pensam diferentes em relação a várias coisas, né? Mas em relação ao jogo, eles acreditam que é um meio essencial de aprendizagem e construção do conhecimento que a criança tem, tá? Então, qual que é a importância do brincar, né? Claro que isso daqui não vai ser novidade para ninguém, mas quando a gente vai montar uma aula, por exemplo, assim, eu vou montar uma aula de um jogo ou de uma brincadeira, pensando assim num aspecto que o Rubem Alves foi um filósofo, educador super famoso no Brasil, né? Maravilhoso. E ele trazia, numa das falas dele, a seguinte narrativa. Ele falava assim: quando você for ensinar alguma coisa para uma criança, não dê a resposta. Se você der a resposta, você privou ela de aprender. Deixe que a curiosidade, deixe que aquilo que a criança tem ali de novidade para ela possa instigar a imaginação, possa instigar a aprendizagem dela. Se eu chego lá na sala de aula e falo 1 mais 1 é igual a 2, eu já estou dando a resposta para ela. Então, quando a gente utiliza a ludicidade ali para brincar, para aprendizagem, seja o jogo, a brincadeira ou o brinquedo, eu levo muito em consideração o que o Rubem Alves fala, porque ele falava assim: tudo aquilo que você dá resposta para a criança é a água do macarrão que vai embora. Não vai ficar ali, porque não foi significativo, você já resolveu para ela, né? E isso me remete a algo bem importante, porque antigamente os grandes gênios, eles brincavam com um jogo chamado Mecano. Era um jogo tipo mecânica, mas era muito antigo esse jogo. E esse jogo, quando os pais tinham dinheiro para comprar para as crianças, o jogo ele vinha com um manual até um certo ponto. E às vezes vinha com o manual errado, com dicas erradas, porque a criança ela ia seguindo aquele manual, chegava um ponto que ela não tinha mais o manual para ajudar. E ela tinha que, por si só, se ela quisesse brincar com aquele brinquedo que ela estava montando, ela tinha que resolver aquele conflito, aquele problema. Ela tinha que usar a criatividade dela, a imaginação, todo o repertório cognitivo que ela tinha. Então, quando a gente fala da ludicidade associada à corporeidade, é isso que a gente está falando aqui.
né? Não dê a atividade pronta para a criança. Ó, você vai passar daqui lá para o outro lado do rio e tem um jacaré e o jacaré vai te pegar. Você já instigou um medo nela ali. Deixa ela sentir medo. Ó, aqui tem alguns bichos, alguns animais imaginários, lógico, né? Trabalhando o jogo simbólico aqui. A gente vai ter que passar para o outro lado da floresta. Só toma cuidado com os animais. Eu não preciso instigar o medo, porque o medo vai aparecer. Quando a criança está numa situação de medo grande ali, que você vê que ela precisa de você, você entra ali como o Vygotsky menciona. Opa, peraí, eu preciso te ajudar, fulano, amigo, dá a mão para ela ali, dá a mão para ele. É o olhar que o professor tem que ter nesse momento da aprendizagem. Não adianta você dar o jogo pelo jogo. Não adianta você não saber escolher o jogo, nem entender do desenvolvimento da criança. E também não adianta se você não tem o olhar do professor quando a criança está jogando. Então, a importância do brincar, ela vai desenvolver cognitivo, motor, social, imaginação, tudo isso. Mas, se o professor tiver esse olhar, esse cuidado de, numa mesma aula, perceber que fulano precisa que você esteja ali mediando algo afetivo, enquanto outro grupo cognitivo, enquanto outro grupo personalidade. Então, é esse olhar que o professor tem que ter. Então, ele tem que entender bem do jogo, bem do desenvolvimento da criança, para conseguir ter essa importância do brincar, né? E aí a gente tem aí toda a riqueza, né, de quantidade de jogos para a brincadeira, né? Outra característica que eu acho bem legal e que salva a gente muitas vezes, né, é o desenvolvimento da personalidade. Então, quando eu faço jogos e eu faço as crianças assumirem papéis, representarem papéis ali, né, que eu preciso desenvolver na história, isso é muito legal, na sociologia, isso é muito legal, na filosofia, isso é muito legal. Eu faço com que elas assumam papéis diferentes ali, né, no contexto de um jogo, e eu vou ajudando ela a construir a identidade dela, né? Se eu quero ali que as crianças respeitem os colegas, né, que tem ali um processo de socialização, eu posso criar um jogo ali, um jogo cooperativo, e fazer com que, em algum momento desse jogo cooperativo, uma das crianças assuma o papel de líder, de organizador, né? De pensar uma regra que seja boa para todo mundo. Quando eu coloco uma criança num contexto de que, olha, nós estamos no coletivo, a gente precisa pensar no coletivo, né? Eu estou reforçando na construção da identidade dela que existe um coletivo, que ela não é o centro do universo, né? Que a opinião dela importa, mas que a opinião do coletivo também importa, né? Então, quando eu estou ali criando um jogo ou aplicando um jogo, né? E eu tenho esse olhar de desenvolvimento da personalidade da criança, eu vou ali fazendo com que ela vá trabalhando a questão dos seus desejos, dos seus medos, autoconfiança, isso é muito importante no jogo. Autonomia, às vezes você faz um jogo mais de corrida, uma gincana, uma caça ao tesouro. Nossa, ela desenvolve muita autonomia, dependendo de como você organiza, né, a situação do ambiente que você vai preparar para o jogo, né? E o desenvolvimento afetivo também, né? Porque o desenvolvimento afetivo não é só alegria, satisfação, dar a mão para o colega, cooperação, não. Né? O desenvolvimento da afetividade é saber lidar com a frustração, então eu tenho que saber perder, eu tenho que saber ganhar, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber a hora do próximo, eu tenho que saber que nem sempre eu posso falar o que eu quero falar, né, da forma como eu imagino as coisas, porque eu posso ofender outra pessoa ou eu posso prejudicar o grupo, né? Eu sei que eu posso ser bem acolhido naquela atividade, então imagina um jogo que você vai estar organizando ali na tua aula, que você vai estar ajudando a criança a lidar com frustrações e ao mesmo tempo ela vai aprender algo importante ali para o desenvolvimento dela, ou um conhecimento, seja ali uma matemática, uma história, geografia, enfim, né? Qualquer conhecimento, né? Porque o professor pode transformar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de conhecimento, perdão, em jogo, em brincadeira. Basta, né, ter criatividade ali para conseguir organizar isso, né? Então, eu coloquei uma foto aqui, né, de frustração na hora do jogo ali, ou na hora da brincadeira. Isso faz parte da natureza humana,
né? O que não dá para acontecer, que muitas vezes acontece na escola, é a criança está na fase egocêntrica e está passando para a socialização, e o professor obriga a criança a dividir. A gente não pode obrigar a dividir, a gente tem que ensinar a dividir, sem que ela passe por um processo de raiva, né? Existem formas pedagógicas para a gente fazer isso. Então, né, o desenvolvimento da socialização vai ser organizado a partir do momento em que você vai mostrando, vai mediando ali, né, frustração com desejo, agora é a tua vez, né, fazendo com que a criança perceba o sentimento que ela está tendo ali na hora do jogo. Olha, não precisa você reagir dessa forma, né? A gente vai jogar, vamos parar o jogo agora, então vamos jogar daqui a pouco, quando você se acalmar, a gente retoma o jogo. Então, saber lidar de forma pedagogicamente assertiva com a criança, né? Para que na hora do jogo ali o corpo dela, né, possa experimentar todo tipo de sensação ali, de sentimento, e que ela não tenha um prejuízo para isso, né? Que ela, que nem o Erik Erikson fala, né? Que é o autor da personalidade, ele vai falar: ou a gente aprende e tem uma frustração, um resultado negativo daquilo que a gente aprendeu, ou um resultado positivo. Então, que a gente, enquanto professor, leve para o lado positivo, porque a vida muitas vezes já vai levar para o lado negativo, né? Então, se eu estou com medo numa aula ali, que ninguém fique tirando sarro, que o professor saiba mediar aquele medo para algo. Olha, você é capaz, vamos lá, todo mundo está aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Imagina que a gente não vai conseguir passar por esse desafio nesse jogo. Nós estamos em 30 pessoas aqui. Não é só você que está com medo, eu também tenho. Vamos lá, todo mundo junto. Então, trabalhar de uma forma, né, como o Erik Erikson fala ali no desenvolvimento da criança, de uma forma de reforço positivo, né? Nem tudo a gente vai reforçar positivo, mas a gente não precisa levar, né, uma frustração ao limite para que a criança viva a frustração. Não, ela vai viver a frustração no jogo. Se ela perder no jogo, ela vai estar frustrada, né? Numa brincadeira. Então, saber mediar isso também é legal, né? E aí, infinitas formas da gente jogar, né? Daí a gente brincar. Então, o que eu passei para vocês hoje aqui, assim, por cima, né? Nós temos os jogos simbólicos, motores, jogos de regras, jogos de construção, musicais, cognitivos, né? Então, existe uma infinidade de jogos e brincadeiras aí para a gente fazer com que a criança possa desenvolver o máximo possível. Então, eu posso fazer um monte de jogos aqui tradicionais virarem conteúdos de sala de aula. Eu não vou perder a riqueza do jogo tradicional, ele não vai deixar de existir. Eu começo com o jogo tradicional e vou colocando elementos pedagógicos, conteúdos, né? Aquilo que eu desejo que a criança desenvolva, e aí eu vou usufruir de toda a cultura lúdica, né? Para que a criança possa aproveitar o corpo dela no máximo, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade em que parece que tudo é meio reprimido ali, né? Então, com o jogo e a brincadeira, né? Veja, é difícil você ver uma criança não gostar de brincar, não gostar de jogar, né? Então, o próprio corpo dela já traz essa característica toda, né? Então, mais uma vez ali o desenvolvimento cognitivo, né? Alguns exemplos de jogos, né? Para desenvolver o raciocínio lógico, memória, atenção, concentração. E aqui o papel nosso, né? Como eu já mencionei anteriormente, saber montar o jogo, saber identificar o melhor conteúdo, o melhor jogo para o conteúdo, desenvolvimento da criança, mas também preparar um ambiente bonito, né? O João Batista Freire sempre falava assim, a boniteza da tua aula, né? A criança entra na sala, já vê a boniteza, você preparou a aula para ela, você se organizou para aquilo, você criou um jogo, você trouxe ali algo legal para ela, né? Então, incentivar sempre ali diferentes tipos de interações nas brincadeiras, respeitar o tempo da criança, não ficar empurrando o jogo ali, naquele tempo ali, fazer com que a criança crie regras, você participar junto, né? Explorar ali a criatividade da criança. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês bem legais, né? Então, aqui são alguns tipos de jogos. E aí eu trouxe aqui, né, claro, a gente sabe que tem todos esses jogos comprados, jogos eletrônicos, jogos digitais, tem muitos jogos, né? Mas uma característica que eu gosto muito de trabalhar, eu trabalhei muitos anos na escola, são os jogos com materiais recicláveis, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, alguns, na internet está cheio
que às vezes a gente transforma ali o nosso cenário, o nosso contexto educacional, né? Como a gente vai ter muito conteúdo para trabalhar, não dá para se comprar todos os jogos, né? Então, muitas vezes a gente construir junto com as crianças ali os jogos, né, usando material alternativo é algo bem legal, né? Para finalizar aqui, né, o lúdico ele está dentro do currículo de praticamente todos os conteúdos da BNCC, né, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, ele faz parte, né, do contexto. A interdisciplinaridade também, né, eu posso criar jogos com diferentes áreas, né, então eu crio jogos de literatura, jogos de arte, de matemática, eu posso levar para uma aula de educação física um jogo de matemática, de ciências, do que for, né, depende da minha criatividade ali em saber utilizar. E também para a inclusão, né, então os jogos eles favorecem muito a inclusão, né, porque como a gente está muito aberto dentro de um jogo, você se mostra ali como você é, na tua personalidade, nos teus desejos e tal, você consegue incluir melhor as crianças no jogo, né, do que você só ficar forçando a criança ali no contexto da socialização. A socialização pelo jogo, ela acontece mais natural, né. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, eu participei do projeto do professor João Batista Freire, que era um professor da Unicamp, livre docente, né, pós-doutor em educação, e ele trabalhava com essa característica de jogo aqui, ó. Esse aqui é o material que nós montamos, né? Ele trabalhou no Brasil inteiro, que é só material reciclável. E com esse material, com essas 4 cores, ele ensinava desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, autonomia, sociedade, desenvolvimento da personalidade, tudo que você queria. Você veja que, ó, eu estava dando aula para eles, eu não estava aqui, eu não preciso nem ficar perto, porque eles estão tão imersos dentro da aprendizagem dele que o professor ele só fica observando naquilo que ele pode ajudar. Ele não precisa construir, ele só vai mediando a construção. Ó, então você imagina aqui, ó, quanta coisa eles construíram e quanta opinião eles têm sobre o que eles construíram, né? Ó, esses aqui são os materiais: caixa de papelão do supermercado, envolvido em papel colorido, tampa de garrafa, bolinha de meia, arco, bastão de diferentes cores e tamanhos, mas sempre com o objetivo, né, da aprendizagem. Aqui é uma foto do projeto feito em Curitiba, né, em Campo Magro, na verdade, na região metropolitana, com todas as escolas utilizando esses materiais aqui, né, como forma de aprendizagem das crianças, só para a gente conhecer. E aqui, para finalizar, eu trouxe um jogo, que é uma dissertação de mestrado de uma professora, que ela utilizou o meio ambiente, né, dentro do jogo detetive. Então, é isso que eu estava falando lá anteriormente, né? Eu tenho um conteúdo, eu preciso trabalhar meio ambiente, tem vários fatores no meio ambiente. Qual o melhor jogo para ensinar meio ambiente para as crianças, que tem causa e consequência? Qual o jogo que tem causa e consequência ali? E tem culpado nessa história, e tem o porquê que foi feito isso, né? Então, ela fez, ó, esse daqui, não sei se vocês conhecem, é um jogo muito legal. Ela criou um tabuleiro, né, do jogo detetive, e ela adequou esse tabuleiro para o meio ambiente. Trouxe aqui vários ambientes, né, que acontece o problema ambiental, né? Daí aqui é um envelope, aqui é a ficha de jogo, né? Quem são os suspeitos de terem causado um impacto ambiental ali? Produtor de carvão, agricultor, né? O turista. E aí sim, qual crime ambiental pode acontecer? Aí ela trouxe vários: desmatamento, queimadas, quais locais isso acontece. Isso aqui tudo é aula, tudo conteúdo da aula dela, né? Daí ela fez as gravuras ali, que são as cartas, né? Ó, os personagens que podem ter causado, os locais onde aconteceram né, o impacto ambiental e o prejuízo que isso acontece, né? Qual é a consequência disso aí para a nossa sociedade? Então, ela usou um joguinho, né, que é de dadinho, que você vai ali jogando, lendo as cartas. Ó, que legal a caixa do jogo. Criou ali as regras do jogo, explicou para os alunos, né? E, por fim, ela desenvolveu ali um conteúdo em formato de jogo, né? Então, para finalizar, eu queria dizer, né, que é um tema que eu gosto bastante, né?
falei bastante aqui, porque é bastante conteúdo, bastante teoria, né? E a gente tem 1 hora só, mas quis trazer para vocês aí a importância, né? Como o jogo, a brincadeira, é uma ferramenta muito legal para o professor trabalhar na sua prática de docência. Obrigada, Marcela, obrigada, pessoal. Achei assim, ó, fantástica a tua aula de hoje. Você trouxe muita informação, muito rico e é bom ouvir quando o professor ele vivencia isso na prática dele, né? Eu gosto. E é bem bacana, mesmo eu sendo de uma outra área, né? Eu consegui entender a tua explicação, a explanação da tua aula e linkar com a fisiologia e a partir do brincar eu entender o processo de crescimento e desenvolvimento fisiológico dessa criança que é necessário, né? E uma coisa que fica é jogar a água do macarrão fora, né? Então, a criatividade da criança ela tem que ser posta à prova, porque eu penso que com o processo de evolução dela no crescimento e desenvolvimento, a gente vai formando o caráter dessa criança, né? Mesmo que seja o caráter, vamos dizer assim, primitivo até os 7 anos, e depois a gente vai formar o caráter total do indivíduo até os 14, né? E nesse gancho eu queria fazer uma pergunta para você, né, Ali? Porque a gente vem de uma geração que nós brincávamos com aquelas brincadeiras ali que você mostrou, De né? rua. De Uhum. rua, né? A gente passava muito tempo na rua e tinha um aparato motor um tanto quanto apurado, né? Porque a gente fazia a experimentação de tudo, né? Sim. De uma forma, como você falou, natural, né? Sem a gente precisar colocar, impor regras ou qualquer outra forma, e a gente ia se ajeitando e arrumando a criatividade, né? Eu queria saber o seguinte, Ali, o que você pensa a respeito dessa geração que a criança hoje com 2 anos de idade, ela está na frente de um tablet, ela está na frente de um celular e muitas vezes ela fica tolhida única e exclusivamente essa situação e ela não tem essa vivência de, por exemplo, subir numa árvore como a gente tinha, claro que com 2 anos é Sim. difícil, mas eu diria com 6, 7 anos que isso vai se agravando, subir num muro, é, é, presenciar essas brincadeiras, né, que cada vez mais eu percebo que elas estão sendo deixadas de lado e pelo advento da tecnologia, né? Eu não sei Uhum. se você já pensou a respeito, assim, o que isso pode, Sim. pode trazer, né? Na verdade, sim, eu sou professor de tecnologias da educação também, né? Então, assim, é o que eu penso, né? É muito cultural esse boom tecnológico, não tem como a gente ir contra isso, né? Na nossa época de infância, na minha época, não existia nem internet, né? Nem computador. Então, isso é um boom cultural, não tem como a gente negar que isso existe, né? Mas existe o bom senso de quem cuida das crianças, né? Dos pais, da escola, tanto que agora a escola teve que tirar o celular para as crianças voltarem a interagir, né? A socialização deles aumentou bastante depois disso, né? Não que eu concorde, não é uma questão de concordar ou não concordar, é uma questão de perceber que o indivíduo, ele como eu falei, né, a corporeidade ela precisa aflorar, o desenvolvimento da criança precisa se expandir, ela não vai expandir sentada na frente de um computador ou com o celular na mão. É muito pouco, porque é muita informação carregada de significados e sentidos que são muito contraditórios ali para o desenvolvimento da criança. Ela vê um desenho, daqui a pouco ela vai jogar um joguinho, ela, perdi, ela apaga o jogo, volta de novo e ela começa a manipular as respostas do jogo ali como ela quer. Então, é esse olhar cuidadoso. A tecnologia ela é maravilhosa para a criança. Não, eu gosto muito da tecnologia, né, na educação, mas existe esse olhar crítico que os pais têm que ter muito seriamente em cima das crianças, né? Eu sei, é difícil, eu sou mãe, né, de 2, né? É difícil a gente ir para um parque, brincar, mas a gente tem que fazer, né? Se você entende ali do processo de que é teu filho, que você precisa educar, precisa ampliar o conhecimento da vida dele, você precisa fazer, você tem que, esse é o maior investimento, né? O investimento de fazer com que ele vivencie o máximo de experiências possíveis de forma saudável,
né? Nós somos a educação física também, né, Marcelo? A gente sabe a Sim. importância disso, né? Então, não existe uma regra, existe um bom senso da família, da escola, de todo mundo que vive ali próximo dessa criança, de estar ajudando ela a identificar isso. Que a criança por si só, ela vai na internet, é bonito, é colorido, tem música, tem tudo aquilo que o desenvolvimento dela quer. É muito bem Atrativo, organizado, né? né? Mas a gente pode montar uma outra live outro dia falando do desenvolvimento da criança, né? Também, né, Marcelo? Daí Sim. a gente se organiza, né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite. É uma satisfação, um prazer tê-los aqui com a gente. Que seja a primeira de várias, né? Obrigada, Sim. Marcelo. Eu que Um beijo, agradeço. um Obrigado, abraço. Ali. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu e até uma próxima.